Queridas donzelas, nessa segunda formação, nós vamos trabalhar a virtude da pureza. Essa virtude é necessária para todos os estados de vida, para as solteiras, para as casadas, para as viúvas, para as que são crianças. É uma virtude fundamental para entrar no reino dos céus. Foi o próprio nosso Senhor que disse: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É uma promessa. Quem é puro vê a Deus. Quem não é puro não verá a Deus. E isso também é o próprio Evangelho que nos diz. São Paulo em Efésios: deveis saber e entender que nenhum impuro tem herança no reino de Deus. Portanto, a pureza é uma exigência radical do Evangelho para encontrarmos Deus face a face. Continuamos então vendo na Sagrada Escritura por quantas vezes nosso Senhor e os apóstolos nos convidam à pureza. Olha o que São Paulo diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenheis de toda impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santidade e honra, porque Deus não nos chamou à imundície, mas à santidade. Ou se é puro, ou se é impuro. Ou se ver face a face a Deus, ou não o poderemos ver. E agora, para nos aprofundarmos um pouco mais nessa virtude tão importante, eu vou ler alguns trechos do livro A Pérola das Virtudes, do Padre Adolfo, que vocês podem baixar gratuitamente no Alexandria Católica. E vamos pedir a intercessão de Santa Maria Goretti, a mártir da pureza, para que a gente possa realmente amar e querer viver com radicalidade essa santa pureza que tanto agrada a Deus, a Nossa Senhora e a São José. Quem é puro? Aquele que, com toda a força da sua vontade, se afasta de tudo o que tem relação com as propensões baixas e sensuais. Aquele que, em pleno acordo com as santas e sábias intenções do Criador, subordina a carne ao espírito, que, na medida das suas forças, disciplina a imaginação e a memória, assim como o pensar, querer e sentir, que guarda olhos, ouvidos, boca e mãos, em uma palavra, todos os membros do seu corpo, contra o serviço das baixas inclinações, e que sempre quanto possível vive no corpo como se dele estivesse desprendido. É assim então que o Padre Adolfo define quem é puro. E quando o padre está falando sobre guardar os olhos, ouvidos, boca e mãos, ele está pedindo uma vigilância para aquilo que nós estamos prestes a ouvir, a tocar, a falar ou a ver. Nos perguntar: isso nos afasta de Deus ou nos aproxima de Deus? Isso nos afasta da pureza ou nos aproxima da impureza? Então devemos ser realmente radicais na hora de vigiar os nossos membros para que a pureza seja vivida. A pureza, continua ensinando o Padre Adolfo, tem a raiz no coração. Do coração, diz o próprio Salvador, é que nascem os maus pensamentos e os maus desejos, de onde se desenvolvem as obras, frutos maus de semente má. Do coração também nascem as santas resoluções, frutos bons de sementes boas. Tudo, pois, depende do coração. Por isso é necessário que concentres toda a tua solicitude no empenho de purificai-o cada vez mais, guardando-o sem mancha. O nosso coração é semelhante a uma fortaleza sitiada de todos os lados. Portanto, devemos ser vigilantes como combatentes intrépidos, ou, aliás, será destruída e cairá na mais infamante escravidão. Com certeza, ó jovem, não há pureza sem vigilância. Então, o padre está dizendo aqui que nós devemos ser combatentes com valor, com coragem, na santa ousadia, porque senão, com certeza, seremos escravos da impureza. Guarda os olhos. Antes de tudo, guarda os olhos. Por eles, mais das vezes, entra a morte na alma. A curiosidade irresistível de olhar para tudo, de querer tudo saber, a ociosidade, a falta de energia consigo mesmo de em nada mortificar-se, tem reduzido fortalezas inconquistáveis a simples montão de cinzas. Então, o padre está dizendo que nós devemos realmente tomar cuidado para não querer ver tudo. Essa curiosidade de querer ver tudo pode matar a pureza da nossa alma. A luz da tua alma, ó jovem, é a pureza. Quanto mais tua pureza é perfeita, tanto mais clara é a tua alma, tanto mais resplandecente diante de Deus,
tanto mais apta para refletir a sua imagem e para receber a luz de toda virtude. É como, minhas irmãs, que todas as outras virtudes dependessem primeiro desta pureza, desta retidão de intenção frente a Deus, deste guardar os nossos sentidos para que somente vejamos aquilo que Deus quer. Olha que importante essa mensagem que Nossa Senhora do Bom Sucesso deu à Madre Mariana de Jesus Torres no século XVI em Quito, no Equador. Falando da nossa época, Nossa Senhora disse: quase não se encontrará inocência nas crianças, nem pudor nas mulheres. Nesses tempos estará a atmosfera saturada do espírito de impureza, que à maneira de um mar imundo correrá pelas ruas, praças e logradouros públicos. Isto é, estaremos infestados por todos os lados pela impureza. Nós podemos ver nas vestes, nas músicas, nas minisséries, nas novelas, como a impureza está realmente impregnada e como é difícil encontrar até nas crianças. Olha essas modas de dança indecentes, sensuais, que está literalmente tomando conta do Instagram e do TikTok. É uma violência contra a santa pureza das nossas crianças. E isso se deve porque não temos mães puras e modestas que ensinem isso aos seus filhos. O grande doutor Angélico Santo Tomás de Aquino, conhecido não só por sua sabedoria, mas também por sua pureza, ele diz que a impureza também destrói a inteligência, na medida em que embota a mente com relação ao conhecimento de Deus e da virtude. Ela torna os impuros cegos para as coisas de Deus. Isto é muito importante a gente entender, que a impureza é uma cegueira, ela é uma escravidão, e ela tira o foco para as coisas de Deus. Ela não permite que a alma veja claramente que ela foi feita para a eternidade, que ela foi feita para o céu, que esse mundo é passageiro, que tudo que a gente vive aqui só tem valor se agrada a Deus ou não. Por isso que a impureza deve ser desterrada do nosso coração. Os santos explicam que quando o hábito da impureza não é resistido, ele se torna uma necessidade. Em outras palavras, você praticamente perde seu livre arbítrio. Quer dizer, você se torna escravo daqueles atos impuros que você cometeu. Por isso que é preciso resistir desde o início, para que a alma e o coração estejam sempre puros. A impureza não pode nutrir a mente, nem o coração, nem a alma. Esgota todo o corpo e deixa um vazio terrível. Isso é, a consequência, o fruto da impureza é terrível, tanto para a mente, como para o coração, como para a alma e para o corpo. Ninguém está ganhando com a impureza. Todo mundo perde. Essas frases que eu estou dizendo agora, esses trechos, eu tirei de uma homilia do bispo Donald Sanborn, que eu vou deixar o link aqui na descrição, mas está tudo em inglês, mas realmente são homilias muito boas, excelentes sobre a pureza. Ele diz: preguiça, vaidade, gula e modéstia. Essas são as 4 rodas do carro funerário que carrega o corpo morto da luxúria. Por isso, toda a atenção com esses vícios. Sabemos que a virtude da pureza é impossível ser vivida sem a modéstia, e temos aqui no nosso canal um curso completo sobre essa virtude, o link estará na descrição. A partir da impureza surgem a cegueira do entendimento, a destruição, o ódio a Deus e o desespero quanto à vida eterna. A impureza, dizem os santos, é chamada de um pecado insaciável por conta da obstinação que ela induz. Agora voltamos ao livro do Padre Adolfo e ele diz: ó jovem, se queres ficar puro, desconfia do mundo, não bendigues a sua porta, não prestes demasiada atenção ao que ele te apresenta. Sê cuidadoso, sóbrio, continente, deixe o gozo para o céu. Vamos colocar nossa expectativa lá onde nenhum ladrão pode roubar o nosso tesouro, a vida eterna. Um santo conselho que ele nos dá
é que toda energia e severidade deves opor à malícia quando se desmascara e começa a lançar sobre ti as primeiras setas envenenadas. Ó, é incalculável o número de vítimas que fizeram e fazem constantemente os maus amigos. Então, dois conselhos. A primeira é ter muito cuidado quando você já pode ver que existe malícia, você realmente luta veemente contra essa impureza logo desde o início e foge de más amizades. É preferível ficar sozinha realmente do que ser levado com eles para o inferno. A pureza é fruto do amor ao trabalho. A principal origem da impureza é a inatividade. O espírito ocupado prende-se ao que faz e não se deixa levar pela imaginação, que arrasta o ocioso na lama da corrupção. São Dom Bosco, um grande educador dos jovens, dizia, né, que a ociosidade é a oficina do demônio. Então a gente realmente deve estar sempre ocupados com as coisas de Deus, com os nossos deveres de Estado, com as nossas orações, com as nossas atividades, para que não sejamos ociosos. A pureza também é fruto do contínuo combate. Se a vida terrena do homem em geral é um contínuo combate, essa torna-se mais exigente na juventude. E se não podemos alcançar nem conservar bem moral nenhum sem luta, quanto mais a pureza. Compenetra-te dessa verdade, ó jovem, reveste-te de santa armadura e, corajoso, peleja. Esta é a mensagem que os santos querem deixar para todos nós. A pureza também é fruto do santo temor de Deus. A santa pureza deve ser cercada pelo baluarte do santo temor de Deus. Esse temor é o remédio misterioso que adoça as amarguras do sacrifício, que preserva o jovem no bulício do século ou na solidão, que domina as paixões e refreia a natureza. Ele faz exclamar em horas de tentação: ó meu Jesus, antes morrer do que pecar. Foi assim que os jovens, que os adultos, que os mártires se fizeram santos, sempre tendo essa frase, essa jaculatória no coração. Ó meu Jesus, antes morrer do que pecar. E agora o padre faz um elogio a essa virtude dizendo: ó pureza, templo de Deus e morada do Espírito Santo. Ó pureza que evitas a morte eterna, a tua espécie prendes a imortalidade. Ó pureza, vida dos anjos, enlevo das virgens e ornamento da humanidade. Feliz quem te desposa com firmeza e perseverança, porque depois de breve combate terá por ti grande recompensa. É o que o Evangelho sempre nos avisa, que os sacrifícios, as penúrias, os trabalhos desta vida são temporários, mas a recompensa que nos espera é eterna e por isso vale a pena. Vinde a mim, brada Jesus Cristo, abrindo os braços para nos receber. Vinde a mim, vós todos que estáis em trabalhos e tribulações, e eu vos aliviarei. Venha a mim, diz ele também a ti, ó jovem, e dar-te-ei a verdadeira paz que goza os limpos de coração. Compensar-te-ei por todos os sacrifícios indispensáveis à pureza, e enriquecer-te-ei com tesouros especiais, reservados às almas puras. Esta é a promessa que nosso Senhor nos faz se combatermos a favor dessa santa virtude da pureza. E para concluir, não podemos senão recorrer à nossa Santíssima Virgem Maria, a nossa mãe, a nossa advogada intercessora. Ó, não temas nem desanimes. Maria não é somente teu modelo, é também tua defesa. É a torre de escudos que põe à tua disposição para venceres inimigos impetuosos. Por tal motivo, todas as almas puras têm sido sempre piedosas e devotas filhas de Maria Santíssima. Que cada uma das donzelas, das mulheres que escutaram essa formação possam receber esse convite do próprio Senhor de ser sempre cada vez mais pura e que Jesus, Maria e José nos dê essa graça. Amém.